Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Amém. Eu vou pedir um minuto em pé, só um minuto. A Bíblia fala em Mateus 18:20, onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ele se fará presente. E eu creio pela fé que eu estou aqui em nome de Cristo. Tem mais alguém comigo para adorar o Senhor? Então abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo de 1 ao 11. Louvado é o nome do Senhor. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Agradeço a Deus esta oportunidade, ao pastor Ademir, à pastora Anislade, que é um motivo de grande honra e alegria estar aqui juntamente conosco. Amém? Quem encontrou, diga eu encontrei. Quem não encontrou, diga misericórdia. E aconteceu o que? No dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão, por isso a disse: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta, um grande se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém? Podemos assentar aplaudindo ao nome de Jesus? Amém. Eu quero pregar nesta noite com o título, com o tema de Volte a Sonhar. Nós conhecemos muito bem o Evangelho, essa passagem da viúva de Naim. A Bíblia foi escrita em grego, aramaico e hebraico por cerca de 1500 anos. 40 autores, 40 vidas, 40 pessoas diferentes. 40 homens diferentes escrevendo sobre o mesmo objetivo, sobre Deus. A Bíblia nós temos duas divisões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. A Antiga Aliança e a Nova Aliança pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Dentro do Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os livros históricos, que vai de Josué a Esther, os livros poéticos, que vai de Jó a Cantares de Salomão. Por isso que Salmos não tem capítulos, Salmos tem números, porque são poesias a Deus. Temos os proféticos, livros proféticos maiores e os menores. Dentro do Novo Testamento nós temos os evangelhos sinóticos, porque todos viram Jesus, todos os 4. Porém, cada um viu de uma forma diferente, estavam numa posição diferente, de uma maneira diferente. Temos os livros históricos, Atos dos Apóstolos, as cartas e as epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, Judas, João, e o livro da Revelação, também conhecido como Apocalipse. E Lucas, você pode perceber que dos 4 evangelhos, Mateus e João andaram com Jesus lado a lado, 3 anos. Marcos e Lucas não andaram com Jesus. Marcos andou com Pedro, Lucas andou com Paulo. Quem se lembra de Paulo, diga amém. Amém. Alguns se lembram. A Bíblia fala que na segunda viagem missionária de Paulo ele é chicoteado. E quando ele é chicoteado, ele fica à beira da morte. E quando ele fica à beira da morte, alguém bate na porta de um doutor grego. Lucas, soube que tu és doutor, pode vir ajudar, porque tem um homem estrangeiro precisando de ajuda. E a Bíblia fala que quando Lucas ele chega à salinha, aonde estava Paulo deitado numa cama com apenas 1,5 m, calvo, meio encurvado de tanto apanhar, ele vê aquela situação e diz: Paulo está quase morrendo. Paulo está quase à beira da morte, vamos ajudar Paulo. E a Bíblia fala que esse Lucas foi responsável por curar a saúde e tratar da saúde de Paulo. Aleluia! Lucas era grego, da cidade de Antioquia, da Grécia. E a Bíblia fala que ele não começou a ajudar Paulo, mas ele se converteu. Por quê? Ele chegou para Paulo e disse: Paulo, tu estás à beira da morte, não podes fazer mais nada. Aí Paulo começa a pregar: morrer é lucro, viver é Cristo. Paulo, mas tu é louco!
mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que salvos é poder de Deus manifestado. E a Bíblia fala que aquelas palavras que Paulo ia pregando, ia tocando no coração de Lucas e dizendo: meu Deus, esse povo é doido, não sabe o que fala. Paulo ele não regula bem na cabeça quem é Jesus, o que é igreja. E a Bíblia fala que ele então começou a escrever e a seguir Paulo em Atos dos Apóstolos. É o primeiro livro que ele escreve, Atos dos Apóstolos. E deixa eu quebrar um protocolo aqui. Atos dos Apóstolos não é onde a igreja nasce. Diga, não é onde a igreja nasce. A igreja nasce na cruz do Calvário. Aleluia. Quando Jesus morreu e ressuscitou, lá deu início à primeira igreja. O Atos dos Apóstolos foi um incentivo através do Espírito a impulsionar a igreja do Senhor. Então Lucas começa a escrever. E a Bíblia fala que ele não escreveu para uma igreja. A Bíblia fala que ele não escreveu para os irmãos, não escreveu para Paulo, não escreveu para ficar na história, não. Ele escreveu para um amigo chamado Teófilo. Diga comigo, Teófilo. Misericórdia, irmão. Mais bonito, Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Mesmo Lucas não sabendo, era Deus usando a vida de Lucas para escrever para mim e para você, que somos amigos de Deus, que ainda tem o sangue de Jesus sobre a nossa vida para perdoar o nosso pecado. E a Bíblia fala que por volta do 20º capítulo de Atos dos Apóstolos, ele fica tão intrigado, ele se converte, ele diz: eu quero aceitar esse Jesus. Ele diz: eu quero aceitar esse Jesus que de vocês tanto ouço. Aleluia. E a Bíblia fala que então, ele falou: eu tenho uma ideia, Paulo. A partir de agora eu já não vou andar contigo. A partir de agora eu vou lá para a terra onde Jesus nasceu, para a terra onde Jesus cresceu. Eu vou para a terra onde Jesus fez os milagres, porque eu quero ver, ouvir testemunho de quem era Jesus. Glória a Deus. Então Lucas ele volta à cidade de Jerusalém, à cidade de Nazaré, à cidade de Belém, e começa a perguntar: olha, és tu Maria, mãe de Jesus? Me fala um pouco sobre Jesus, porque eu tenho um amigo na Grécia que quer ouvir as histórias de Jesus. És tu Pedro? Eu quero ouvir as histórias, os testemunhos que tu tem com a vida de Jesus. Me conta, porque eu vou escrever o Evangelho de Lucas. Aleluia. Por isso que o Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho perfeito. Por quê? Apesar de não ter andado com Jesus, ele é detalhista em procurar quem foi Jesus e o que Jesus fez. Aleluia. É verdade. Santo teu nome. E ele escreveu uma história muito linda, a história da viúva de Naim. Não é a viúva do Naim, não, é a viúva de Naim, da cidade de Naim. A Bíblia fala que Jesus, depois daqueles dias, depois de que dias? Jesus, uns dias anteriores, ele tinha pregado uma mensagem de o sermão das montanhas, onde o povo começou a sair da igreja. Porque a mensagem de Jesus não era como nos dias atuais. Porque se você fala nos dias atuais: olha, você não quer, não está satisfeito, saia da igreja, o povo sai mesmo, sai murmurando e falando mal. Mas Jesus não queria saber disso. Sabe qual era a pregação de Jesus? Olha, a porta é estreita, não quer? Vai pela larga que vai te levar ao inferno. Essa é a mensagem de Jesus. Aleluia. É o seguinte: ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. Não pode servir a dois senhores. Essa era a mensagem de Jesus. E a Bíblia fala que começou a sair por um. Foi o primeiro saiu da igreja. Foi o primeiro saiu da igreja. Aí Jesus olha para os discípulos: olha, vocês também não querem sair, não? Meu Deus, é forte. Aí um camarada chamado Pedro disse: para onde? Não. Para quem iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida eterna? O Evangelho de Lucas é o Evangelho que eu posso perceber aonde Deus ele pega o Evangelho para escrever para quem não é de Israel. Ou seja, ele não tem limitações na sua fé, ele leva o Evangelho para mais longe. Talvez porque ele foi influenciado por Paulo. Mas se você perceber, e eu já disse, ele escreve para um amigo da Grécia. Ou seja, a salvação não é limitada, também é para os lá de fora. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 19 ele diz: eu vim para salvar alguns que estavam perdidos no mundo das trevas. O Evangelho de Lucas ele faz menção e valorização das mulheres. E as mulheres digam glória a Deus. Glória a Deus. Porque existem mulheres de Deus na Bíblia. E o Evangelho de Lucas também vai valorizar os pobres. Porque os pobres olham para Jesus e dizem: meu Deus, Jesus ele veio também para nós. Aleluia. Oh Deus. O Evangelho de Lucas ele também vem nos fazer a memória
a valorização do hoje. Diga comigo, hoje. Hoje. Toda vez que Lucas vai trazer uma passagem, ele vai dizer, e hoje, e naqueles dias, e nesse dia, ele vai trazer menção do hoje, porque ele valoriza o hoje. Ele sabe que Deus não trabalha no ontem nem no amanhã, ele trabalha no hoje e no agora. Ele não ouve a sua mensagem, a sua loucura de oração ontem nem no amanhã, ele está ouvindo você agora neste culto adorar o nome dele. Aí a Bíblia fala, e depois daqueles dias ele pregou o sermão da montanha, fez a cura do servo centurião e foi para uma cidade chamada Naim. Aleluia. Depois de ter pregado, feito um milagre, ele vai para a cidade chamada Naim. Naim significa a cidade da formosura. Então os discípulos falaram, meu Deus, nós temos visto morte, nós temos visto tristeza, mensagem dura, porém agora nós vamos para a cidade da formosura. Agora nós vamos para a cidade da alegria. Porque se você quer ir para Belém, você sabe que é a terra do pão. Se eu for para Nazaré, é a terra dos pescadores. Porém, se for para Naim, é a terra da alegria. É a terra da formosura. Mas a Bíblia conta que enquanto eles caminhavam para ir para a cidade, eles estavam caminhando, nós vamos para a terra da cidade, da formosa cidade, da terra da alegria. Mas quando eles entravam na cidade, a Bíblia fala que a tristeza estava naquele lugar. Aquilo que era para ser alegria, aquilo que era para ser joia, formosura, agora estava uma tristeza. A morte tinha tomado conta daquele lugar. Oh meu Deus. E a Bíblia fala que o cortejo fúnebre estava vindo e duas multidões vão se encontrar. A multidão que seguia Jesus e os discípulos que tinham visto um milagre recentemente da cura de um centurião, do servo do centurião. E a multidão que estava seguindo a mulher dizendo, meu Deus, além de ser viúva, agora perde o único filho. Mais ou menos o que as pessoas estavam dizendo é o seguinte, ela é viúva e perde o único filho. Ela está numa bola de neve de problemas. Deus. Ela está numa bola de neve de problema. Quando ela pensava que a situação era mal, ia de mal a pior. Ela estava feliz lá com a casa dela, com o marido, com o filho, porém agora ela perde o marido. Aí para não satisfazer o coração de Satanás, ela agora vai e perde o único filho dela, e a tristeza toma conta daquele lugar. Mas Jesus já está entrando na cidade. Aleluia. E quando Jesus está entrando e dá de cara na porta da cidade, ele vê o cortejo do funeral. E ele só podia fazer duas coisas de acordo com os sacerdotes da época. Primeira, ele colocava os pés para trás e deixava o cortejo funeral passar. A segunda coisa que ele podia fazer é ficar no meio, e quando o cortejo estivesse passando, ele se juntava e começava a chorar, dizendo, essa mulher perdeu a esperança. Eu imagino Jesus e os discípulos e a multidão, porque era por cerca de 5.000 a 20.000, contando mulheres e crianças. As multidões que seguiam Jesus. Então Jesus está lá, caminhando, e vem o cortejo. Imagina comigo, quem vai imaginar, diga amém. 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 Está vindo o cortejo, está vindo Jesus. Aí o cortejo que está seguindo Jesus começou a colocar o pé para trás. Por quê? É respeito, porque a morte tem que respeitar aquele que ficou, porque aquele que ficou está ferido, está angustiado, acabou de perder um ente querido. Quando você perde alguém, você fica lá 3 dias chorando, dizendo, meu Deus, eu vou sentir saudade. Meu Deus, olha, vamos respeitar, vamos tomar um chá e ficar ali vendo ele, o corpo. Então, era respeito você tocar o pé para trás e esperar a multidão passar e baixar a cabeça. Mas a Bíblia fala que Jesus ficou no meio. Jesus estava lá. Aí pensaram, Jesus vai se juntar com a multidão e vai chorar. Jesus vai se juntar com as mulheres que foram contratadas e vai chorar dizendo, tadinho da mulher de Naim, da viúva de Naim, da cidade de Naim. E Jesus lá, parado. E a Bíblia fala que o cortejo não parou, vinha em direção a Jesus. E quando o cortejo vinha passando, ele coloca a mão no caixão, olha para a mãe e diz, não chores. Aleluia. Deus, tu és. Quando ele faz isso, os discípulos ficam, meu Deus, não fala isso, Jesus. Por quê? Porque não pode dizer não chores, é melhor não falar nada quando você estiver no funeral. Por quê? A pessoa que perdeu um filho, a pessoa que perdeu um ente querido, não recebe qualquer mensagem, não. A pessoa que acabou de perder uma pessoa, ela não quer uma mensagem, ela só quer um abraço e diga, olha, Deus te abençoe, eu sei que Deus vai mudar a sua história. É isso e basta. Aleluia. Mas Jesus, ele foi ao ponto da loucura humana, porque ele põe a mão no caixão. Glória a Deus.
e diz: não chores. Oh, glória. Aleluia. Graças a Deus. Tu és Deus Todo-Poderoso, meu Deus. Aleluia. As pessoas estavam carregando o caixão. Jesus põe a mão. Rei dos Com reis. certeza alguém olhou e disse: o que o Senhor está fazendo? É, desse jeito. O que o Senhor está fazendo? O Senhor está arrumando trabalho, problema para a sua cabeça. Já não tem jeito para essa mulher. Essa mulher é viúva. Agora ela vai perder um filho. Essa mulher já não tem solução para ela. Ah, Senhor, larga ela de mão. Por quê? Era um problema atrás do outro. Mas Jesus, ele fala: não chores. Mas ele também dá a solução. Menino, levanta-te. A Bíblia fala que o menino na mesma hora se levantou e começou a falar. Aleluia. E aqueles que estavam lá criticando, murmurando, pararam e começaram a dizer: ai meu Deus, ressuscitou. Meu Deus, que isso? É um milagre. E dele se apoderou um grande temor, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Aleluia. Oh Deus, aleluia. Eu quero lhe dizer nesta noite que muitos de nós estamos aqui com séries de problemas. É um problema atrás do outro. Quando a gente pensa que venceu um problema, vem o outro e quer desanimar a nossa fé, quer tirar aquilo do risco. Estava dizendo o autor aqui: olha, no passado ela perdeu o marido e agora no presente está perdendo o filho. No ano de 2018 ela perdeu o marido e agora está perdendo o filho. No ano de 2016 perdeu o marido e agora está perdendo o filho. Meu Deus, só tu, Jesus. Estava dando testemunho do passado e do presente de derrota dela. E a cidade que era para se alegrar não estava triste, dizendo: já não tem solução para ela. Agora, acabou para ela. E a nossa vida vem com uma série de problemas. E não adianta você vir aqui na virada de ano e dizer: o meu ano vai ser diferente. O meu ano, eu profetizo, vai ser diferente. Não adianta, porque você tem que fazer e descer na presença de Deus para fazer o seu ano ser diferente. Deus, aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, meu Deus. Glorificado seja teu Tu nome. és santo, aleluia, aleluia. Tem que ter Jesus. Tu és glorificado, meu Deus, aleluia. Aleluia. Aonde você estiver, tem que ter Jesus. Porque aonde Satanás vai matando o sonho, aonde Satanás vai destruindo a esperança, tem Jesus para ressuscitar e dizer: ainda há esperança e uma solução para a tua casa, para a tua vida. Oh, glória, aleluia, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a... Aleluia. Tudo aquilo que falta no mundo, Jesus é. No mundo não tem um caminho. O mundo fala lá fora que tem vários caminhos para chegar a Deus. Mas Jesus diz: não tem vários caminhos. Não tem um caminho. Jesus é o caminho que nos leva para o Pai. Não tem uma verdade lá no mundo. Mas Jesus é a verdade que nos conduz à salvação. No mundo não tem vida, mas Jesus nos dá e nos faz viver em vida em abundância. Aleluia. Aquela mulher estava lá dizendo: ih, perdi a esperança. Glorificado, meu Deus, Acabou meu aleluia. Mas Jesus chegou para fazer Eita, vida. Jesus, eu creio, Aleluia. meu Deus, aleluia. Oh, meu Espírito Santo. Tu és tremendo, Meu Deus, meu um Deus. milagre! Jesus fez um milagre aqui na igreja. Oh, Uau, Jesus é um profeta. Jesus, ele cura. Qual é a novidade? Qual é a novidade? Todos sabemos que Jesus cura. Aleluia. Agora, como nós reconhecemos Jesus, é que é diferente. Porque a multidão viu o milagre e reconheceu apenas como profeta. Quem Deus é na nossa vida. Aleluia. Deus, é desse Nós olhamos para Jesus e falamos: Deus é profeta. E eu provo para vocês que a maioria de nós olha para Jesus apenas como profeta. Eu provo. Vamos para a igreja? Vamos, porque eu estou precisando de uma bênção. É verdade. Esses dias eu fui pregar, acho que na Bélgica, foram orar por mim. Eu sei que Deus vai usar o pregador João Broca, porque ele tem uma mensagem de bênção, de prosperidade para nós. Eu olhei assim: de bênção e prosperidade? Isso não é mensagem do Evangelho. Evangelho é cruz. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Não olhe para Jesus como um profeta. Não olhe para Jesus como um profeta. Olhe para Jesus como Senhor e Salvador das nossas almas. Aleluia, aleluia, Jesus. Oh, Ele fez uma cura. Ele é um profeta. Ele é um profeta. Olha aqui, ó. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. meu Deus, é verdade.
Eu queria que essas pessoas estivessem na pregação de João, em capítulo 1, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e estava com Deus, porém o verbo se fez carne, e habitou entre os homens. Estava falando praticamente isso, ó. Jesus é Deus que está entre nós, realizando milagres, prodígios e maravilhas. Aleluia! É Jesus, não é apenas um profeta, não é apenas alguém que pode te dar um milagre, não é apenas um culto para eu receber um carro e a casa, não é apenas um culto para receber prosperidade e um salário melhor, não. Aqui é a igreja para adorar Jesus Cristo de Nazaré. Olhamos para Jesus como profeta. Herodes falou com Jesus: Jesus, eu quero um milagre, eu quero um sinal, eu quero um milagre, eu quero um sinal da tua parte. Jesus disse: não tem sinal? Não tem sinal não, Herodes? Por quê? Apenas como profeta, eu não sou apenas profeta, eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou Senhor, eu sou o Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sou apenas um profeta. Não venha aqui com a intenção de ver Jesus como profeta. Paulo diz: oferecer o vosso culto racional, que é vivo, santo e agradável. Oferecei. É verdade. Não recebei. Não. Eita, Viu a definição de culto? Não é recebei o vosso culto, não, é oferecei o vosso culto. Aqui é o lugar para oferecer. Certo dia, fulano saiu do culto e disse: não gostei do culto hoje. Falei: não gostei não. Falei: o problema é teu, é porque você fez o seu culto errado. Porque culto é pessoal, cada um oferece o que tem a Deus. Não gostei da igreja, porque o louvor não estava bonito. O problema é seu, porque você não soube adorar Jesus que se fazia presente nessa igreja. Aleluia! Culto é pessoal. Vim à casa de Deus não apenas vendo Ele como profeta, mas vendo Ele como presente Salvador. Que Ele faz milagre, Ele faz. Que Ele pode fazer na sua vida, Ele pode. Que Ele vai curar, que Ele pode transformar, Ele pode. É verdade. Aleluia! Mas quem Ele é na nossa vida é muito mais importante do que Ele pode fazer. Certa vez, Ananias, Misael e Azarias vão ser lançados na fornalha dente de fogo. E a Bíblia fala que Nabucodonosor olha para eles e diz: é o seguinte, vocês querem mesmo isso? É isso que vocês querem? Vocês são jovens, vão morrer, é isso que vocês querem? E a Bíblia fala que quando eles vão ser jogados, eles param, esperando a resposta dos 3 jovens. E quando os 3 jovens param, eles olham para o rei e dizem: meu rei, é o seguinte, o Deus que nós temos servido continuamente nos livrará da fornalha ardente de fogo. Porém, ainda que não nos livre, continua sendo Deus na nossa vida, porque não adoramos pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é na nossa vida. Não é apenas como profeta, mas é como Deus. Continuamente nós temos servido. É verdade, meu Deus. Vou sair da igreja, por quê? Porque Deus não atendeu a minha oração. Não, meu querido, é porque você estava desviado e já estava com vontade de sair. Não use o erro dos outros como desculpa para não fazer aquilo que você tem que fazer. Hebreus 11:24: não deixeis de congregar como muitos de vós têm feito. É verdade. Aleluia! Teu sangue tem poder. Viraram para mim: não vou na igreja. Por quê? Porque Jesus não ia na igreja. Eu ouço cada coisa, irmão, nessas viagens. É sério, eu ouço cada coisa. Às vezes eu tenho vontade assim, de pegar na Bíblia e pá! Sim, meu querido, vai ler a Bíblia direito. Jesus não ia na igreja, eu ainda fui, sabe? Jesus não ia na igreja não? Não ia não. Eu falei: então eu estou lendo a Bíblia errada. Tá lendo a Bíblia errada. Aí eu escrevi na Bíblia, então vamos falar de Bíblia agora. E quando o que Jesus estava fazendo lá, quando ele leu lá Isaías para o povo que estava na igreja, ele estava o quê? Ele estava na igreja errada? Era uma igreja de liberal, como vocês pensam que é agora? Agora é a moda da liberdade, eu faço aquilo que eu quero e ninguém tem nada a ver com isso, não. Era a igreja do Senhor que estava lá para adorar Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus, no meio da igreja, abriu a palavra de Deus e começou a ler. Deus, Ele pode fazer um milagre na nossa vida. A maneira como nós vemos pode influenciar a nossa história. Amém, igreja? Aleluia! E a Bíblia fala que então aquela mulher olhou para Jesus muito feliz e de todos se apoderou um grande temor. O que é temor? Temor, muitos dizem, não é ter medo. Eu digo, é ter medo sim.
Temor? Ah, não é ter medo não, é ter medo sim. E eu digo que até de Moisés tinha grande temor. Apesar de ele falar face a face com Deus, ele dobrava os seus joelhos com grande temor, dizendo: Deus, primeiramente perdoa os meus pecados, porque eu não mereço estar aqui. Mas Senhor, permita-me falar com o Senhor em paz. Glória a Deus. Espírito Santo, tu és maravilhoso. Porque hoje é uma falta de temor. É verdade. Vem para a igreja, cruza os braços, fecha a cara, não fala com ninguém, não dá um glória a Deus e ainda quer ser abençoado. É verdade. Tem que ter temor na presença de Deus. Tem que tremer e temer a presença de Deus. Não, hoje em dia é assim, eu vou falar: eu determino o que tem que acontecer. Eu determino, Senhor, se o Senhor não fizer, eu vou parar de orar. Se o Senhor não fizer, eu vou sair da igreja. Se o Senhor não fazer, o Senhor, se Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque Ele é Deus, Deus é temor diante da presença de Deus. Se não temer e tremer diante de Deus, não sabe o que é Deus. Deus é quando você entra na presença dele e sabe que Ele é Deus. Ele é Deus. E você treme dizendo: Senhor, obrigado pela tua graça. Aleluia! Que são infinita e se renova a cada manhã nas nossas vidas. Espírito Santo, tu és. Aí a Bíblia fala: Jesus, as duas multidões se encontram. A cidade que era para dar alegria estava em tristeza. Mas Jesus, ele veio trazer de novo alegria. Oh, glória, Jesus, eu creio, Pai, tu és fiel. Não é muito difícil nós servirmos a Deus. Nós complicamos muito. É verdade. Mas aquilo que era alegria e o diabo rouba e coloca tristeza, Deus lhe ressuscita e faz alegria. Aleluia, glória Aleluia. a Deus. Em João capítulo 11 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Minha vida, aleluia, Deus. Jesus, ele pode ressuscitar os sonhos do Glória a diabo Deus. e tirá-los de Deus, nós. aleluia, aleluia. Jesus pode ressuscitar a vida que Satanás tem roubado de Oh, nós. glória, glória, glória. Jesus pode trazer de volta as nossas famílias que Satanás tem tentado roubar de nós. Jesus pode trazer de volta a alegria de estar aqui que Satanás tem tentado tirar de nós. Jesus pode ressuscitar. Nós glorificamos nesta noite, Louvado seja teu nome, Senhor. Jesus pode ressuscitar. A Bíblia fala em Isaías capítulo 55, versículo 9: os pensamentos do Senhor são mais altos do que os céus e a terra Aleluia. sobre a vossa vida. O que é um pensamento? Um pensamento é um processo mental que permite ao ser vivo, segundo a ciência, modificar e mudar e completar o mundo de acordo com o seu plano, projeto e vontade. Então está dizendo, Deus tem um pensamento, ou seja, Ele quer mudar, Ele quer completar, Ele quer fazer o plano e a vontade dele sobre Aleluia, nós. glória a Deus, Jesus. Salmo 139. Quão preciosos são para mim, Senhor, os teus pensamentos sobre a minha vida. Aleluia. Jeremias capítulo 29, versículo 11: pois eu pensei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim de esperança. Aleluia. Oh, Deus, Ele quer realizar os milagres e as maravilhas da nossa vida. Aleluia. Deus, Ele quer trazer de novo os sonhos que Satanás tem tirado de nós. Porém, como nós vamos ver Jesus? É verdade. Verdade, Deus. Como nós vamos ver Oh, meu Jesus? Deus. Aleluia. Diga amém. Amém. Quem está distraído, diga amém. Amém. Ô misericórdia. É misericórdia. Amém, Jesus. Eita Deus. Vou começar do início, tá bom? A pregação do início. Oh, glória. Brincadeira. Não veja Jesus apenas como profeta. Não dobre os joelhos e diga, eu vou orar antes de dormir. Deus abençoa, Deus fica com Deus até amanhã. Não veja Jesus apenas como profeta. A Bíblia fala lá em Ezequiel que Ezequiel estava se contentando com a água apenas aqui no joelho. E Deus diz, não, Ezequiel, eu quero te levar mais profundo. Oh, Aleluia. Aí a Bíblia fala que a água ia subindo e Ezequiel ficava com medo e diga, não, Senhor, está bom a água por aqui. Ezequiel, eu quero te levar no profundo, Ezequiel. Não, Senhor, eu estou ficando com medo, mas eu quero te levar na profundidade da minha presença. Maravilhoso. Glória a Deus. Oh, Deus. Não fique por apenas a água que está batendo no joelho, não, deixa Deus te levar na profundidade, na profundeza da palavra, do conhecimento de Deus. Se mergulhe na presença de Deus. Aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo. Mateus 6,33 diz, olha, buscar primeiramente o reino de Deus. as demais coisas vos serão. Acrescentado.
busca primeiro as coisas que estão aqui de terra? É verdade, meu Deus. Por que a gente busca primeiro aquilo que está aqui na terra? Oh, Jesus. É, Jesus. Salmos 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu Coração. 1 Pedro capítulo 5, versículo 17. Olha, lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade e Ele cuidará de vós. Aleluia. Filipenses 4:6 diz: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes lançai as vossas orações e petições diante do vosso Deus, que tem vos atendido. Oh, Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo: se preocupa com o reino de Deus, se preocupa com a profundidade que você tem com Deus. O resto Deus vai acrescentar. A sua família, Deus é que vai cuidar da sua família. O seu trabalho, Deus é que vai cuidar das suas finanças. A sua casa, Deus está cuidando da sua igreja. Deus está tomando providência. Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Aleluia. Deus está cuidando da sua família, da sua casa, do seu emprego, das seus negócios. Deus está cuidando. Se preocupa com a profundidade que vocês têm com Deus. Deus realizou um milagre naquela cidade. E aquela cidade se juntou à multidão da alegria. A multidão que estava alegre porque tinha visto um milagre, agora se juntou com a tristeza, a multidão da tristeza. Agora as duas vão se juntar porque era motivo de tristeza. Mas Deus transforma a situação de tristeza em alegria. Deus transforma a situação de derrota em alegria. Deus transforma a situação de morte em alegria. Deus transforma a situação que Satanás tentou matar em alegria. Deus vai ressuscitar aquilo que Satanás tem tirado da sua vida. Deus tem muito mais para dar do que Satanás para tirar da nossa vida. Deixa Deus trabalhar. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar. Deus, Jesus, ele podia se afastar. Mas a Bíblia vem falar assim: e seguindo ele, a multidão e os seus discípulos. Seguindo ele, multidões e discípulos. Eu falei: Senhor, por que seguindo ele? Por que seguindo Jesus o caminho? Porque Jesus sabe aonde ir. Aleluia. É verdade, meu Deus. Jesus sabe aonde trabalhar no nosso interior. É mesmo. Jesus sabe o que cuidar no nosso interior. Jesus sabe aonde está a causa dos nossos problemas. Isaías disse: Ele carregou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores. Enfermidades é a causa, dores é a consequência. É verdade. Jesus, ele sabe onde ele entra. E chegando ele, entrando ele na cidade, a multidão e os seus discípulos, Jesus sabe aonde entrar na nossa história. Aí a Bíblia fala que chegando ele, os seus discípulos da multidão estavam lá todos reunidos e viram o milagre da viúva de Naim. A Bíblia fala e conta a história que normalmente eram pagos pessoas para chorar, porque ela era de uma cidade, de uma vila, ou seja, todo mundo conhecia ela trabalhava lá, ela estudou lá, e ela pagou pessoas para chorar, dizendo: o herói morreu e o leão também. Aí a Bíblia fala que elas estavam lá gritando, as mulheres que foram contratadas: o herói morreu e o leão também. Passava assim: o herói morreu e o leão também. Aí aquela criança, porque era símbolo de honra para a criança, porque o herói da criança morreu, mas a morte venceu. O herói morreu e o leão também. Ia cantando, ia passando o caixão e elas atrás. O herói morreu e o leão também. Aí Jesus chega e diz: o herói está aqui e o leão vai rugir agora. Oh, glória a Deus. O leão está aqui porque eu sou leão da tribo de Judá. Na hora, aquelas pessoas que estavam chorando a nossa dor vão ter que parar e ouvir Jesus falando de nós. Aleluia, Jesus. Grande Deus. O nosso maior inimigo não é quem está nem dentro nem fora. É verdade. Efésios diz: olha, a nossa carne não é contra o sangue nem contra
não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades malignos deste mundo. Jesus sabia que quem estava por trás daquela frase, daquela canção dizendo o herói morreu e o leão também, não eram as mulheres, elas faziam aquilo para ganhar dinheiro. As pessoas que estavam seguindo a mulher, chorando, dizendo, tadinho da viúva, perdeu o marido, agora o único filho, estavam dando consolo, porque são amigos, é o máximo que eles podem fazer. Jesus entende, porém, são limitações. Existem histórias e momentos na nossa vida que os amigos não podem fazer. Aleluia! Existem momentos na nossa história que, por mais que a gente queira desabafar com os nossos amigos, a gente não pode. É verdade. Tem hora que os nossos amigos vão sumir, mas não culpe eles. É momento de você Oh, e glória a Deus. Deus. Aleluia! Não cante aquelas músicas, quem te viu na prova não te ajudou, agora vai te ver na honra e você vai se humilhar, né? Então, não cante isso, por favor. Por quê? Porque a Bíblia fala, e vem falar aqui no capítulo 7, versículo depois dessa história, sobre a união. Deus, Ele prioriza, se preocupa com a união dos irmãos. Aleluia! Ele não quer desunião, não. Ele honra para que o nome dele seja glorificado. Apenas isso. Aleluia! Não é para exaltar e humilhar ninguém, não, porque o inimigo é Satanás das nossas almas. É verdade, Deus. Aleluia! Você não vê na história a viúva de Naim dizendo, vocês estavam chorando, vocês estavam me humilhando, agora vocês não veem a minha honra, não. A Bíblia fala que todos se alegraram. Glória a Deus! Todos se alegraram. Tanto a multidão que estava triste como a multidão que estava seguindo Jesus agora podiam regozijar e cantar. Realmente essa cidade é a cidade da alegria. Por quê? Porque Jesus entrou nela. Glória a Deus! Oh, glória, aleluia! Antes, Satanás estava aqui, era a cidade da alegria, mas Satanás estava reinando. Antes era a cidade da alegria, porém a morte estava reinando. Mas quando Jesus entrou, Ele trouxe a alegria de volta para essa cidade. Glória a Deus! Eita, Jesus! Não culpe os seus amigos porque eles não podem te seguir. Não culpe as suas pessoas, a sua família, porque elas não podem te seguir. Mas siga Jesus, Ele pode mudar e transformar a sua história. Aleluia! O Espírito Santo de Deus! Louvado seja Deixa Jesus trabalhar e vai até a profundidade. Glória a Deus! Glória seja dada a ti, Pai. Deus de poder, Deus de glória! Jesus! E chegando Jesus, Deus é Deus de maravilha! Aleluia! tocou no caixão Santo, e disse, santo, não chores. Senhor. E disse ao menino, e todos pararam, e disse ao menino, jovem, levanta-te, a ti te digo, levanta-te. E o menino sentou-se e começou a falar. Aleluia! O menino provavelmente já tinha dias de morte. O menino provavelmente estava enfaixado, já não tinha órgãos, porque eles tiravam para não feder, não cheirar mal. O menino provavelmente foi quebrado alguns ossos. Foi feita uma liturgia muito má com o menino, como era costume daquela época. E eu me lembro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, ele ouve a voz do Senhor e o Senhor pega Ezequiel com a mão pelo Espírito e leva até ao meio do vale de ossos secos. E o interessante é que Deus não pergunta para Ezequiel, pode essas vidas reviver? Não, Ezequiel, pode esses ossos reviver? Oh, Deus! Aleluia, Jesus! Vida, pessoas, eu já vi reviver, ressuscitar. Agora osso não tem vida, a vida está no sangue. Isso a Bíblia diz, a vida está no sangue. Por isso que não podemos comer carne com sangue. Mas o osso não tem vida, como é que o osso vai reviver? Mas Deus pergunta, Ezequiel, pode o osso reviver? Oh, Deus! Assim como para este menino era impossível reviver, era impossível ressuscitar, porque já estava ali, Senhor, tu o sabes. Ezequiel, então profetiza. Abre a tua boca. Aleluia. E esses ossos reviverão. Diz segundo a palavra do Senhor. Para Ezequiel era impossível. Para a viúva de Naim era impossível. Para as pessoas da época era impossível. Mas se nós seguimos na presença do Senhor, acreditando nas suas palavras, Deus vai realizar o milagre e a promessa dele sobre as nossas vidas. O segredo é andar como Ezequiel. Ezequiel profetiza segundo a palavra do Senhor, osso com osso. É
pode vir o nervo, pode vir a carne, pode vir a pele, porque o Senhor mandou e vocês têm que obedecer. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia fala que no mesmo instante, o osso começou a bater com o osso, foi um vendaval, aí veio a carne, veio o nervo, veio a pele, começou e todos se colocaram de pé. Igual o menino. Aleluia. Igual o menino se assentou e começou a falar. Porém, na história de Ezequiel é diferente. O osso bateu no seu osso e cada um ficou ali, ó, paradinho. E viu Ezequiel que não tinha vida. E disse: agora o Espírito de Deus, eu profetizo sobre esses ossos. Oh, aleluia. E todos foram cheios do Espírito e começaram a marchar na presença de Deus. Glória a Deus. O menino se assentou e começou a falar. Deus, ele não apenas traz a solução por metade. Ele não vai apenas ressuscitar os ossos dizendo, vai ficar por aí. O menino não vai apenas se assentar dizendo, assombração, não. Ele vai provar para nós que o milagre está por completo. Glória a Deus. O menino vai se assentar e vai começar a falar, porque o Espírito de Deus vai estar sobre nós. O teu projeto vai se assentar e vai começar a falar, porque vai dizer, o Senhor está realizando o desejo do teu coração. Glória a A Deus. tua família vai se assentar, se levantar na presença de Deus e começar a dizer, ainda há um Deus que trabalha em favor daquele que nele espera. Aleluia. Ezequiel, está vendo que pode um osso reviver? Estou vendo, Senhor. É impossível, mas o Senhor faz. É impossível, mas o Senhor faz. É Aleluia! impossível, mas o Senhor faz. É impossível, mas o Senhor faz. Glória a Deus. Coloque de pé. Gosta de cair, gente. Oh, glória.